Olha, a gente sabe que inteligência artificial está mudando o jogo para todo mundo, né? Só que junto com essa revolução está vindo uma conta. E que conta? Hoje a gente vai mergulhar num assunto essencial, FinOps. Basicamente, como garantir que essa aposta em IA seja de fato lucrativa e não vira um poço sem fundo de dinheiro. E vamos começar com essa frase que, olha, diz tudo. Aquele momento de brincar com IA generativa, de só explorar, acabou. Acabou mesmo. Agora o jogo é outro. A gente entrou numa guerra fria pela economia de cada operação. A pergunta não é mais, uau, o que essa tecnologia faz? A pergunta agora é, ok, legal, mas isso dá lucro? Pois é, e essa é a pergunta que está tirando o sono de muito líder por aí. As contas de IA, elas não param de subir. É uma espiral. E por mais incrível que a tecnologia seja, sem um retorno sobre o investimento, um ROI positivo, não tem inovação que se sustente. Vira só um hobby caro. Beleza, então os custos estão explodindo. Mas por quê? O que está acontecendo de verdade? Bora entender a raiz desse problema. De onde está vindo essa conta tão salgada? E aqui está a grande virada de chave, a diferença fundamental. Pensa num software normal, tipo um SaaS. Depois que ele está pronto, tem mais um usuário, custa quase nada, tende a zero. Agora, com IA generativa, é o completo oposto. Cada pergunta, cada clique, cada coisinha que um agente de IA faz, pá, gera um custo novo. É como ter um taxímetro ligado o tempo todo. Então, quem são os vilões dessa história? Basicamente três. Primeiro, esse custo variável que não para de crescer. Cada interação é mais dinheiro saindo. Segundo, é o que a gente pode chamar de força desnecessária. Sabe, usar o modelo de IA mais caro e potente para uma tarefa super simples. É aquela analogia perfeita. Usar um jato para atravessar a rua. E por fim, tem a ilusão do preço do token. A gente olha e pensa, nossa, o token está barato, mas o volume de uso foi para a estratosfera. O problema não é o preço da unidade, é o desperdício gigantesco na arquitetura toda. Ok, então se o grande problema é o desperdício na arquitetura, a solução não pode ser só um ajuste, tem que ser estratégica. E é aqui que entra a disciplina de FinOps aplicada a IA. E é super importante entender isso aqui. FinOps para IA não é só o pessoal do financeiro olhando a conta e reclamando. Longe disso. É uma disciplina de verdade, que junta a galera de engenharia de plataforma, arquitetura de sistemas e contabilidade de custos, para trabalhar em conjunto. O objetivo? Criar uma governança econômica inteligente de como se usa a IA. E aqui está o pulo do gato, a mudança de paradigma. A gente para de pensar só no detalhe, no prompt engineering, e passa a olhar o todo, o systems engineering. A conversa muda completamente. Não é mais sobre quanto a API da OpenAI me custou esse mês. A pergunta de ouro passa a ser quanto custou para resolver o problema do meu cliente do início ao fim. Isso é medir o que importa. Beleza, legal na teoria. Mas e na prática, como isso funciona? Bom, vamos ver duas das táticas mais poderosas que existem hoje para otimizar isso. Cache semântico e roteamento de modelos. Primeiro, o tal do cache semântico. A ideia é genial de tão simples. Pensa o seguinte, um monte de gente pergunta a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Tipo, qual o status do meu pedido e cadê minha encomenda? O cache semântico entende que a intenção é a mesma e, em vez de gastar dinheiro perguntando para o modelo caro de novo, ele só reutiliza a resposta. Simples assim. O impacto disso no bolso é absurdo. Pense em aplicações de atendimento onde as perguntas são super repetitivas. O cachê semântico pode simplesmente absorver, sei lá, de 40% a 80% do tráfego que iria para os modelos mais caros. A economia é imediata e, olha, é brutal. E o mais legal é que não é só sobre economizar dinheiro. A experiência de quem está usando melhora muito. A gente está falando de casos reais com redução de latência de 250 vezes. Algo que levava tipo 7 segundos para responder passa a levar milissegundos. É instantâneo. Agora, a segunda tática, roteamento de modelos. Pensa nisso como um gerente de tráfego super inteligente para IA. A lógica é, por que usar o modelo mais caro e potente para tudo se nem toda tarefa precisa disso? A lógica é exatamente aquela de não usar um canhão para matar uma formiga. O sistema funciona assim. A requisição chega, um classificador bem rapidinho olha e pensa, isso aqui é fácil ou difícil? Se for uma tarefa simples, tipo resumir um e-mail curto, ele manda para um modelo mais barato e rápido, como um Llama 3 da vida. Agora, se for algo complexo, que exige um raciocínio pesado, aí sim ele aciona o canhão, o modelo de ponta, tipo um Opus. E o resultado? Os números comprovam. Dá para cortar mais de 50% dos custos. E o mais incrível, sem uma perda de qualidade que seja perceptível.
Isso sim é otimização inteligente. É mexer nos ponteiros certos para ter um impacto direto e positivo lá no balanço financeiro. Tá, a gente economizou na API, a latência diminuiu, muito legal. Mas como a gente traduz isso para a linguagem do negócio? Como que o pessoal da diretoria, o CFO, vai enxergar valor nisso, além de só uma conta menor? A resposta é: a gente precisa evoluir a conversa. Sair da discussão de custo por token, que é uma métrica super técnica, lá do chão de fábrica da engenharia. A gente sobe o nível, passa a medir custo por workflow resolvido. E o mais importante, ROI da feature. A pergunta que vale ouro é essa: quanto custou para esse agente de IA resolver o problema do cliente X e quanto de valor isso trouxe de volta para a empresa? É aí que a mágica acontece e o valor da IA fica claro para todo mundo. Mas calma, para a gente ter o quadro completo, é preciso ser realista e falar dos riscos. Porque FinOps para IA não é uma solução mágica para tudo. E aqui vem o choque de realidade. Primeiro, promessas de corte 60% garantido, fuja disso. A economia depende totalmente do tipo de uso, não é universal. Segundo, e esse ponto é crucial, a falácia de que dá para usar modelo pequeno para tudo. Imagine o prejuízo que uma única alucinação, uma única resposta errada de um modelo barato pode causar. Pode ser muito, mas muito maior do que qualquer economia que se fez na API. E por último, implementar tudo isso, essa orquestração toda, custa caro. Exige um time de engenharia sênior e esse investimento precisa fazer sentido, não é para qualquer projeto. O que nos leva à reflexão final. A arquitetura de IA que está sendo construída hoje, ela está otimizada para quê? Para inovação a qualquer custo? Ou ela já nasceu pensando na fatura do final do mês? Encontrar esse ponto de equilíbrio entre o que é tecnologicamente incrível e o que é financeiramente sustentável, bom, isso não é só um desafio. É, na real, o que vai definir quem vai ganhar e quem vai perder nesse novo jogo da inteligência artificial.